Glória a Deus. Irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus. Que culto gostoso esse, não? Deus está no nosso meio. A alegria do Senhor está sobre nós aqui. Me sinto muito feliz de poder falar a palavra de Deus a vocês mais uma vez. Quero agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio de poder ter estado aqui esses dias. Com a permissão de Deus, nessa terça-feira de manhã, eu viajo de volta para Barbuda, para passar mais uma temporada lá. E, se Deus quiser, no final do ano, em dezembro, eu volto para cá, na permissão de Deus. Amém? E o Senhor Deus me trouxe aqui, consegui descansar bem, vi minha família. Mamãe, eu te amo. Eu vi minha família e fiquei com a minha família muito tempo, gostei muito do que Deus fez no nosso meio aqui. E estou indo feliz, estou indo satisfeito, aprazido em Deus pelo que Ele fez através de nós aqui. Glória a Deus. E vou levar saudade, mas depois vocês mandam um oi para mim lá no WhatsApp, no Face, no Insta, onde quer que vocês tenham. E me acha aí e fala: ô pastor, oi, o senhor tá bom, o senhor tá legal? Vai ser um prazer a gente receber uma mensagem, um carinho. Principalmente me guarde nas orações de vocês, viu? Em nome de Jesus. Um agradecimento especial ao pastor Frausilino. Obrigado, pastor, pelo carinho, o amor que o senhor tem por mim. Cuidado com a minha família, meu papai, minha mamãe. Deus é louvado por isso, pastor. Muito obrigado. E nós amamos muito o senhor, amamos toda essa igreja. Vocês são gente da melhor qualidade. O quilo de vocês está caro demais. Não? É impressionante. Não? Vamos ler a palavra de Deus, gente. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a gente aqui hoje. Eu gostaria de dizer um parabéns muito especial para as mulheres desta igreja, visto que hoje é comemorado internacionalmente o quê? O Dia das Mulheres. Bendito seja Deus pela vida de cada mulher aqui nessa congregação. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Em homenagem especificamente a este Dia das Mulheres, eu vou pregar uma mensagem sobre as mulheres. Glória a Deus. Que Jesus me dê graça para mim não errar aqui, né? O amém das irmãs aumentou de volume, pastor. Pastor, o senhor me empresta alguma coisa que eu vou pregar outra coisa aqui, por favor. Se o senhor tiver um sermão aí na... Misericórdia. Nós vamos ler o Apocalipse, capítulo 22 e o verso 17. O último livro da Bíblia, o último capítulo e o verso número 17. Amém? Apocalipse 22 e 17. Aleluia. Amém? O texto diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. Meu tema para essa exposição de hoje é as mulheres do Apocalipse. As mulheres do Apocalipse. Pode se assentar. Deus te abençoe. O livro do Apocalipse é um grande desafio para a igreja, tanto primária quanto a igreja moderna. Todos nós enfrentamos um grande desafio para interpretar o Apocalipse por conta de suas figuras de alusões, suas figuras que são, de maneira teórica, interpretadas com muito desafio. A sua literalidade acontece em raras ocasiões. O Apocalipse não é de todo literal. Ele é muito figurativo. E a sua interpretação depende seguramente de diversas outras passagens bíblicas. Basicamente, Apocalipse 1,19, Jesus está falando com o apóstolo São João, e ele diz para ele: escreve as coisas que são,
as coisas que você tem visto e as coisas que hão de acontecer. São basicamente as coisas do Apocalipse, as coisas que são para o momento presente de João, as coisas que tens visto, são as visões que refletem casos do Primeiro Testamento, casos do Segundo Testamento e casos futuros, e as coisas que hão de ser, que não têm nenhuma conexão direta com o presente de João, mas unicamente com o futuro de João, que seria, porventura, o nosso presente. E o Apocalipse, por ter essa linguagem figurativa tão espessa, acaba por, diante da crítica de muitos estudantes, ser tratado como uma literatura mais alegórica, não uma literatura veraz, verdadeira. É necessário que nós, como igreja, nos atenhamos a detalhes muito circunstanciosos do Apocalipse, para que nossa fé seja fortalecida diante de tais afirmações. É necessário que um cristão se dedique ao estudo do Apocalipse, pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque ele trata da igreja. É claro que do 4 ao 19 é mais Israel, mas a partir do 19 a gente vai ver a igreja muito figurante no Apocalipse. E o segundo motivo é porque o cristão precisa saber, precisa conhecer, possuir a habilidade de defender aquilo que acredita. Por favor, perca o medo do Apocalipse. Quando a gente fala do livro do Apocalipse, algumas pessoas ficam, né? Pastor, nossa, o Apocalipse, meu Deus, misericórdia. O Apocalipse não é um livro, tanto quanto os demais livros da Bíblia, mas que requer um pouco mais de apreço, um pouco mais de tempo investido, para a gente poder emanar o conhecimento que ele pode transbordar no nosso coração. E quanto mais conhecimento, mais poder. Quanto mais conhecimento, mais capacidade de resistir o mal. Quanto mais conhecimento, mais habilidade de enfrentar as filosofias, os sofismas que Paulo prega contra, 1 Coríntios 10. Eu usaria, primeiramente, uma afirmação da evidência interna do Apocalipse para afirmar que ele é um livro teologicamente correto e poderoso. Depois, um pouco da evidência externa. Na evidência interna, por ele ser escrito pelo apóstolo São João, a gente vai encontrar palavras muito melindrosas que João derrama sobre o livro na sua escrita e deixa a gente um tanto até animado quando escuta. Porque João escreve lá pelo fim do 1º século da igreja, antes do fim dos 100 anos, João escreve bem naquele período, e João escreve o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Ele detém uma parte salutar do Novo Testamento na sua pena. E quando João escreve, ele derrama muito, particularmente, algumas palavras muito singelas em todos os seus escritos, que a gente só de ouvir vai descobrir que é João falando. Uma das falas mais interessantes de João é quando ele abre 1 João 1, verso 1, ele diz: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Ele faz a mesma coisa em Apocalipse 19, verso 13. Ele diz: ele está vestido com uma veste salpicada de sangue e o nome dele é Palavra de Deus. João dispensa para a gente que a palavra é importante tanto no Evangelho quanto na revelação do Apocalipse. Uma outra fala que João dispensa em ambos os livros que me deixa animado a ouvir é a palavra Cordeiro. Em João no Evangelho 1:29, o apóstolo João diz que o evangelista João Batista estava na beira do Rio Jordão e vê Jesus vindo para se batizar e clama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o mesmo João, lá no Apocalipse, o capítulo 5, verso 6, e por incrível que pareça, a palavra Cordeiro vai aparecer 29 vezes no livro do Apocalipse. João, no Apocalipse 5, 6, ele diz assim, ó: eu contemplei, e eis que no trono
no meio dos 4 seres viventes e entre os 24 anciãos, havia um cordeiro como tendo sido morto. E essa fala é interessante porque, antes que ele diga, vi um cordeiro, um dos anciãos que está na sala do trono disse para João, João, não temas. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí João olha e vê um cordeiro, mas o ancião diz, é um leão. E João olha e vê um cordeiro, mas o ancião diz, eis o leão da tribo de Judá. Mas João está olhando, está vendo um cordeiro. O ancião está dizendo, olha aqui é o leão da tribo de Judá. Qual que é a diferença da visão dos dois? É que o ancião vê Jesus na sua plenitude de glória. Ele está glorificado bastante para ver Jesus no esplendor da sua presença. E João, como eu e você, é um mero pecador. Então, o ancião não precisa de salvação. Por isso ele vê a glória esplêndida, ele vê o leão da tribo de Judá. Aí João, como eu e você, um pecador perdido, olha e precisa do cordeiro, aí ele vê o cordeiro. João assume para a gente que Jesus é o que você precisa, aleluia. Ele é o leão e ele é o cordeiro também. Aleluia. A última palavra que me impressiona, que ajuda na evidência interna de que João é, na verdade, o autor que revela para a gente o Apocalipse na direção de Deus, é a palavra tabernáculo, ou habitação. E essa palavra é muito sincera no Novo Testamento, ela é tanto um verbo quanto um substantivo. E João vai apresentá-la como um verbo transitivo no passado, e aí ele, no Apocalipse, ele vai chamá-la de um simples substantivo. Quer ver só? Olha o que diz João 1,14. João 1,14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez um tabernáculo no nosso meio, ele habitou, ele veio e fez residência em nosso meio, isso que ele está tentando dizer. Aí no Apocalipse 21, verso 3, ele diz, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e ele habitará. Ele usa a expressão no substantivo, tabernáculo, mas ele usa o verbo habitar. É uma palavra nova, pode ser surgido o verbo. O grego pode fazer isso, mas o português daria a ideia de tabernacular, como transformar um substantivo num verbo. E ele diz que Deus vai fazer residência entre os homens. E esse texto aqui não é uma residência entre os homens Jesus voltar para cá. É uma residência entre os homens lá. Ou seja, quando nós estivermos com ele lá, ele vai estar em residência com a gente, ele vai estar em comunidade, em comunhão com a gente. Aleluia. Aí, partindo do Apocalipse, a gente vai ver algumas ideias de interpretação do escatos, que é a doutrina das últimas coisas. E por que a gente se preocupa com isso? Porque do mesmo jeito nós temos curiosidade de saber o começo de tudo, e aí as doutrinas e as ciências da física quântica vão vasculhando para entender como é que tudo começou. Nós, seres humanos, olhamos para o futuro com muita singeleza também. A gente quer saber o que vai acontecer no futuro. As previsões de futuro são imensas, vindo de ambas, de quase todas as filosofias e as ciências, todas elas têm uma previsão de futuro. Todas as religiões, e eu cito religiões em um parênteses bem grande, elas têm uma previsão de futuro, uma ideia de futuro para dar aos seus seguidores, uma perspectiva de futuro. E por que a gente precisa saber deste futuro? Deus permite que nós saibamos o suficiente para que a nossa fé se mantenha nele, e não no futuro que vem. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a nos agarrar nas coisas. E por isso que Deus dá a João uma revelação limitada, não é uma revelação completa de tudo, exatamente tudo que vai acontecer. Não, é uma revelação limitada, para que ele saiba parte do que acontece, e algumas vezes Deus diz para ele, você está vendo isso aqui, mas sela. Isso aqui não tem comentário, não precisa, isso aqui. Mas o que é isso? E tem coisas até no próprio Apocalipse que a gente não tem um entendimento perfeito e completo dela, porque Deus limitou o nosso entendimento, para que nossa fé esteja exclusivamente nele. Se Deus está no futuro, a gente vai para o futuro. Se Deus está aqui, a gente fica aqui. Aleluia. E as escolas de interpretação do futuro são variadas. Mas como igreja, a gente precisa buscar o que mais nos aproxima do texto sagrado, o que mais nos leva perto de Deus, o que mais nos leva diante da interpretação simples da Bíblia.
E a minha preocupação em procurar isso é que eu fui estudar um pouquinho dos pais da igreja, a maneira com que eles interpretaram, até que eu chegasse à minha conclusão pessoal, como todo cristão precisa fazer, do que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. E cada um deles tem uma ideia aproximada destes textos, e principalmente do texto que nós usamos como referência para a fala de hoje. Nós veremos Inácio, veremos a Epístola de Barnabé, temos o pastor de Hermas, Pápias de Herápolis, Andréas, Clemente de Alexandria, e diversos outros autores que estão antes do ano 380, 390, depois de Cristo. Muitos deles muito técnicos, muito teóricos, muito dinâmicos e didáticos. E ao lê-los, a gente pode entender uma única linha de raciocínio. A primeira linha de raciocínio que eu sugiro para a gente é que, se Deus existe, Jesus existe. Vamos mudar para um afirmativo. Porque Deus existe, Jesus existe. E é o que todos esses autores têm em comum. Nenhum deles coloca em xeque, mediante a interpretação do Apocalipse, da revelação de Deus, que Deus ou Jesus não existam. Isso é uníssono em todos eles. E aí a gente pode crer pelos autores e também por causa da evidência bíblica. Lê a Bíblia e você vai entender que, porque Deus existe, então Jesus existe. Aí a linha pode seguir para um raciocínio mais profundo. Porque Jesus existe, a palavra revelada existe. E a palavra revelada seria o rema, que é uma palavra vinda de Deus na inspiração. E os escritores da Bíblia receberam para escrever, e nós recebemos para interpretar o que eles escreveram, esse rema, essa palavra revelada. Claro que se a palavra revelada, rema, existe, a linha de raciocínio segue para me dizer que a palavra é oral, a escrita que se tornou, a oral que se tornou escrita existe também. E essa é o queriga, é a palavra escrita. E ela leva a gente a entender que há um fundamento, há uma solidez naquilo que foi dito. Não é só uma fala que passa de pai para filho, e aí vira-se uma cantiga e se perde com o tempo, lendas urbanas vão se perdendo, com que as coisas vão acontecendo e as coisas vão se perdendo. Não. É uma palavra fundamentada, ela tem uma idade, ela tem uma data, ela tem uma taxação, uma idade sólida para dizer para várias gerações que é isso que foi dito desde o princípio, e eles estão dizendo até hoje. E aí exatamente porque Deus existe, Jesus existe, palavra revelada existe, palavra escrita existe. Então a palavra escrita tem endereço. Não é uma palavra que foi lançada ao léu. A palavra escrita tem endereço. E a minha sugestão é que nós faremos um raciocínio de 2 pontos agora, e depois eu vou falar das mulheres do Apocalipse. Em primeiro plano, existem 3 grupos que devem receber a Bíblia, ou seja, a palavra escrita. Por que razão? Estes 3 grupos recebem a palavra escrita, porque Deus permite que eles sejam informados da sua divina revelação. O primeiro grupo são os judeus. A palavra escrita pertence primariamente aos judeus. Romanos 9, verso 4 diz que aos judeus pertence a adoção, pertence a glória, pertence os concertos, pertence a lei, pertence o culto, pertence as promessas, pertence os pais e o Cristo segundo a carne. Os judeus recebem a palavra escrita. E quando eles recebem a palavra escrita, todos os judeus, a gente vai ter lá, no mundo bíblico, a gente vai ter os judeus, os filhos de Judá, a gente vai ter os hebreus, os filhos de Éber, a gente vai ter os israelitas, são a descendência de Jacó, todas essas denominações, essas nominações, são para se referir ao povo judeu, por um todo. Então, esse povo que Deus escolheu, da descendência de Abraão, por quê? Não sei. Como? Não sei. E sob que sim, não dá para explicar isso, a gente não pode entrar nesse detalhe, porque não tem esse detalhe. Deus os escolheu soberanamente. E como ele sempre faz tudo na sua soberania, a gente não tem um entendimento do porquê. Não existe uma resposta, a não ser como que a gente siga o exemplo que minha professora de evangelhos deu muito seriamente, quando a gente fazia uma pergunta desse tipo, ela dizia, olha, fica crente, ora, jejuma, dá oferta e dízimo, faz a obra e vai para o céu. Chegando no céu, pergunta para Jesus. É isso, vai ser uma bênção. E não tem uma resposta técnica ao porquê Deus escolheu os judeus.
Mas a gente sabe que eles recebem a palavra, a gente sabe que eles recebem a lei de Deus, e a Bíblia, o texto bíblico, a sacrosidade da Bíblia é direcionada a eles. Aí um outro grupo que recebe a Bíblia são os gentios. E os gentios são todas as nações em volta dos judeus, aqueles para quem o Cristo não veio segundo a carne, mas veio segundo a fé. Então os gentios são todos os não judeus. Você é brasileiro? Não é judeu. Você é americano, você é chinês, você é japonês, não, a sua descendência não é a descendência judaica, você não é de uma das tribos, e às vezes a gente fala, olha, eu sou um levita, né? Tem aquela, né? O levita, a tribo, que levita, tem que tomar cuidado com isso. Eu sou levita, não é, eu sou judeu segundo a fé, não é judeu segundo a fé. Você é brasileiro, diga amém por isso, eu sou brazuca, onde eu tiver, meu passaporte está escrito brasileiro, é isso que está. É aí que vale. Mas nós recebemos a lei de Deus também. Nós recebemos a palavra de Deus, e porque a gente creu na palavra de Deus, a gente alcançou a salvação. Todo gentil que crê na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, pode alcançar a salvação. E aí surge o terceiro grupo para quem a Bíblia foi direcionada, que depois que o gentil recebe essa Bíblia, recebe essa palavra, recebe essa revelação de quem Jesus é, o Evangelho, aí ele passa a fazer parte desse grupo seleto que Deus escolheu. E esse grupo se chama igreja. Então, 3 grupos recebem a Bíblia: o judeu, o gentil, e se o gentil converte, ele é igreja. Então a igreja recebe a Bíblia, a gente recebe a palavra de Deus. E aí Jesus deixa o caso muito interessante, quando ele diz lá em São Mateus 16, 18, ele diz que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então ele não está dizendo que é sobre Pedro que ele vai colocar a chave da igreja, não, mas a chave das revelações que ele vai dar está sobre si mesmo. Ele é o apto para revelar, e só pode receber essas chaves da revelação quem acredita que ele é a pedra fundamental da igreja. Então Jesus se posiciona e sobre si mesmo ele coloca a responsabilidade da igreja ser quem é. E aí a gente vai ver a palavra eclésia, que quer dizer assembleia de legisladores. Nós não somos agentes passivos no processo de salvação, e nem na vida cristã. Senhor, trabalha em mim que eu estou aqui. Não. Senhor, trabalha em mim porque eu estou me mexendo. Nós somos agentes ativos, não passivos, ativos na salvação. Nós nos movemos, nos mexemos. Pela fé que temos, Deus nos preserva salvos. Pela fé que temos, Deus opera em nós o querer e o efetuar do Evangelho. E a igreja, o corpo de Cristo, a assembleia dos cristãos, a igreja, os crentes, a comunidade cristã, recebe a Bíblia Sagrada como sendo a revelação escrita que Deus deixou para a gente. Mas deixa eu progredir o meu raciocínio para um segredo que a gente às vezes deixa de prestar atenção. Os judeus foram selecionados, os gentios foram chamados para a salvação. A igreja foi eleita por Deus para ser quem é como igreja. Mas, por incrível que pareça, só a igreja recebeu a promessa do arrebatamento. Só a igreja recebeu a promessa do arrebatamento. Os judeus não receberam a promessa do arrebatamento. Para serem arrebatados, eles têm que deixar de ser judaizantes ou crer no judaísmo e se tornar igreja. O gentil não recebeu a promessa de arrebatamento. Para ser arrebatado, tem que aceitar Cristo Jesus, converter, batizar, dar lugar ao Espírito Santo. E aí a igreja recebeu a promessa de arrebatamento. Aleluia! E ao observar a palavra arrebatamento, é uma promessa que pode no coração de alguém ficar suspensa. Ah, pastor, estão falando de arrebatamento faz um bom tempo aí.
Tem pregadores pregando o arrebatamento há um tempão. Tem pregadores anunciando a segunda vinda há um tempão. Tem gente falando que Jesus vem há um tempão. Ok, eu digo a você que isso é verdade, há um tempão. Mas pense comigo, há um tempão antes de Jesus vir, alguém dizia, olha, vai vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um tempão antes de Jesus vir, tinha lá Abraão no Monte Moriá dizendo, Deus proverá para si o Cordeiro. Um tempão antes de Jesus vir, Isaías 9 verso 6 diz, que o menino nos nasceu. Como é que Isaías está no passado, falando do passado? Há uma profecia, Isaías 7 o verso 14, ele diz, a virgem conceberá, dará à luz. Um tempão antes de Jesus vir, tinha gente avisando que ele vinha, ele veio. Agora, um tempão depois que Jesus veio, tem gente dizendo que ele vai voltar e aleluia, ele vai voltar. Ele vai voltar. A ideia de arrebatamento é muito comum para quando nós começamos a entender a Bíblia Sagrada e analisamos os textos com o maior cuidado possível, porque a palavra arrebatamento não está na Bíblia, não está escrita arrebatamento. Mas a palavra que está aparecendo no texto que nos faz a sugestão a este arrebatamento é a palavra grega parousia. E parousia nada mais é do que presença. Ela aparece pela primeira vez em Mateus 24, verso 3, quando Jesus está tratando ali das últimas coisas. E o texto diz assim, Jesus falou para eles que o templo seria, que ele pode destruir o templo em 3 dias, depois pode reconstruí-lo nesse mesmo período, pode destruir o templo em 3 dias, pode reconstruí-lo, e eles ficaram pensando que era literal o texto, dizendo, Senhor, como é que vai ser isso, como é que o Senhor vai destruir? Quando? E aí a pergunta que surge é, quando será isso? E qual é o sinal da sua presença? Parousia, que aparece ali, qual o sinal da sua presença? E aí no português vai ser traduzido como vinda. Qual o sinal da sua vinda, do seu regresso, do seu retorno? O Apocalipse de Mateus, essa profecia que Jesus faz em Mateus 24 e 25, é culminado porque Jesus no 25 vai falar sobre as 10 virgens. Ele diz, olha aqui, eu vou pregar um negócio para vocês aqui que vocês têm que guardar. Presta atenção. Tem 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. O noivo vem, leva as prudentes e as loucas ficam para trás. É isso que vocês têm, guarda isso aí. A manifestação e a presença dele é dada nesse texto, porque no texto ele diz que o noivo vem e arrebata as 5 prudentes. O noivo leva as 5 prudentes. E aí nós temos a ideia completa, porque ele vai pregar para a gente essa verdade em São João 14, verso 1, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar lugar, mas quando eu for, vou preparar lugar e voltarei para vós, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa de que Jesus vem na presença dele é eminente. E aí a promessa de que ele vem para nos levar é mais poderosa ainda. E é por isso, quando a gente observa esse texto, a gente só pode se referir à verdade que a igreja recebeu. A igreja será arrebatada. A igreja será tirada deste plano terreno. A igreja deixará de habitar as premissas físicas este planeta que a gente tem aqui chamado Terra, nesse sistema solar. Nós habitaremos a atmosfera celestial que Deus preparou para a gente. Mas pastor, aonde é? Eu ainda não sei, não foi revelado para a gente. Pastor, quando que é? A gente também não sabe, mas o texto diz que ele vem. E como alguém que envia uma carta e assina a carta com todo prodígio e maravilha, o que ele fez no passado, o que ele disse que ia fazer e fez, o que ele prometeu fazer e fez, o que ele falou que ia fazer e fez, todo o subsídio de promessa que a Bíblia contém para a gente, não custa nada para que eu e você sejamos crentes nesta outra promessa, não custa nada para a gente se dedicar a acreditar que nós seremos transformados, arrebatados deste lugar, levados para a presença imediata de Deus. E é por isso que a igreja é a única que recebe a promessa de arrebatamento por ser diferenciada.
A igreja é diferente, tanto dos judeus quanto dos gentios. Deus os chamou de Assembleia dos Legisladores, os diferentes, os tirados para fora, os separados. Nós somos igreja, e é por isso que Deus trata a gente. Um segundo pensamento que eu sugiro é que existem símbolos e figuras dessa eclésia, símbolos e figuras dessa assembleia, que indicam para a gente que Deus nos trata de uma maneira muito especial. Quer ver só? O primeiro símbolo seria Assembleia dos Santos. É o que o Salmo 89, o verso 7 vai dizer: Deus é tremendo na Assembleia dos Santos. Um segundo tema seria o corpo de Cristo. O símbolo seria, nós somos chamados de corpo de Cristo. Efésios 1, verso 22 diz, ele é o castiçal, a cabeça do corpo, que é a igreja. Um terceiro seria lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9 diz, vós sois a lavoura de Deus. Nós somos chamados, igreja, também de herança de Deus. 1 Pedro 5, verso 3 diz, não temos domínio, não temos posse sobre a herança de Deus. Nós somos chamados de morada de Deus. Efésios 2, 22 diz, no qual vós sois a morada de Deus. Nós somos chamados de família de Deus. Efésios 2, 19, não sois mais estrangeiros, mas família de Deus. Nós somos chamados de casa espiritual. 1 Pedro 2, 5 diz, esta palavra, sois pedra viva, casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos chamados na Bíblia de templo ambulante, de templo vivente. É o que 2 Coríntios 6, 16 diz, vós sois o templo do Deus vivente, nele o Senhor habita. Nós recebemos essas nomenclaturas, mas algumas delas me chamam a atenção e alegram o meu coração, porque essa comparação é muito singela. A igreja de Deus, que Jesus sugere que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é uma igreja forte, poderosa, uma igreja vencedora, uma igreja lutadora. Paulo sugere que ela se revista das armaduras de Deus para vencer o diabo. A gente vai ver a igreja aparecendo como uma figura de batalha, de guerra. A gente às vezes como igreja é comparado a um exército, comparado a um batalhão, comparado a um time de atletas. Parece algo robusto, mas tem uma figura que a gente vai encontrar para a igreja, que chega a dar uma singeleza no coração. Apocalipse 19, verso 7, o texto diz assim, regozija, alegra, dá glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa está preparada. Espera aí, mas cadê aquela figura, aquela figura pesada, aquela figura que está cheia de armadura? Cadê aquela? Nesse texto aqui a gente passa a olhar, poxa, mas agora é a esposa de uma mulher. A esposa torna-se agora uma figura feminina, singela, que está adornada, preparada para o casamento. Que negócio é esse? E o texto vai mais a fundo, que Apocalipse 21, verso 9, vai dizer assim, vem e eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. É aqui que eu quero começar a pregar para você, que existem algumas mulheres estratégicas no Apocalipse, que podem dar uma luz para o nosso comportamento como igreja. E por que é? Porque é que Deus, de tantas outras imagens que ele poderia utilizar, ele foca e chamar a igreja nesse quesito do arrebatamento como preparada uma noiva que está pronta para se casar com o Cordeiro. Por que é que Deus vai usar aqui uma figura feminina? Por que é que Deus vai revelar para João que é uma figura feminina? Qual que é o propósito de Deus fazer isso? É agora que os sexistas ficam meio preocupados, né? Agora o pessoal que, é um pessoal meio que tem ali o rebuscado, o teor mais carrancudo de interpretar o texto, pode ficar um pouco preocupado, porque Deus seleciona uma figura feminina para abranger a postura da igreja nessa presença, neste arrebatamento. E a gente tem que prestar muito atenção. Eu vou sugerir algumas coisas. A primeira razão
É porque a mulher é um ser incubador. E essa aparência, essa característica de ser um ser incubador se apresenta também na igreja. Porque quando a gente tem a figura masculina e feminina juntos, no caso a origem da criação vai sugerir que o homem provê para ela uma casa e ela transforma, incuba aquilo e faz um lar. O homem traz para casa suprimento ou mantimento e ela incuba isso e produz uma refeição saborosa. O homem dá para ela uma semente de um espermatozoide com 23 gametas, ela põe mais 23, segura por 9 meses e entrega um bebê para ele. Ela incuba e transforma aquilo que o homem entregou. Essa habilidade que a mulher tem concedida por Deus é fantástica para ilustrar a habilidade da igreja, porque Deus chamou a gente para ser igreja, não é para ser um mero, não é um posto que te deixa assim, estático, mas é um posto de incubar, é uma habilidade de fazer e refazer. A figura da igreja, no que diz respeito a ser uma mulher, é porque as atividades da mulher são grandes. A mulher se mexe muito, trabalha muito, vai muito, vem muito, sobe e desce. E existe muita gente aí dizendo que uma dona de casa não faz nada. Alguns maridos têm a pachorra de chegar em casa e dizer: não fez nada o dia inteiro. Irmão, o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus seja sobre a sua vida. A sua esposa trabalha em jornada dupla quantas vezes, e você está aí perdendo a chance de tirar aquela roupa de baixo e colocar no cesto, mas você deixa ela jogada para ela ir pegar. Em nome de Jesus eu te repreendo. A mulher tem uma jornada extensa, a mulher tem uma jornada pesada, você tem que se converter. Aleluia, eu estou sentindo glória, eu estou sentindo, eu vou pregar com força em nome de Jesus. Aleluia. A mulher tem uma jornada espessa e ela vai fazer diversas atividades. Você acha que cuidar de uma criança é tranquilo? Você acha que cuidar de um bebê é sossegado? Quando você vê a sua esposa estressada, preocupada, cansada, um tanto irritada, você precisa voltar e analisar a rotina dela. Você tem o seu estresse, ela tem o estresse dela também. E a gente precisa parar para pensar que a razão por que Deus colocou a mulher na figura da igreja é principalmente porque Cristo é o cabeça da igreja. Como Jesus é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher. Mas Jesus não é o cabeça para mandar. Jesus não é o cabeça para dizer vai, vem, sobe e desce. Jesus não é o cabeça para ofender. Jesus não é o cabeça para agredir. Jesus não é o cabeça para arrastar. Jesus não é o cabeça para andar na frente e ela atrás, correndo atrás dele. Jesus é o cabeça para dar suporte. Jesus é o cabeça para dar apoio. Jesus é o cabeça para dar igualdade. Jesus é o cabeça para trazer perto e andar junto com ela. Jesus, e é por isso que essa imagem, essa figura tem que ficar impressa na gente. Quando a gente entende a postura, Jesus, a mulher vem depois de Adão na criação, a igreja vem depois de Jesus na salvação. Deus faz Adão primeiro para que ele venha trabalhar, e sem trabalho não dá para ter uma mulher. Tem que trabalhar, irmão, porque é verdade, não dá, é difícil. Você vigia em nome de Jesus. Vamos orando junto que Deus vai dar a vitória. É impossível. Deus traz Adão para trabalhar e depois coloca a mulher perto dele. Deus traz Jesus para trabalhar, cumprir o serviço da cruz e depois coloca a igreja simbolicamente do lado dele. É por isso que ao olhar para o Apocalipse eu vou ver algumas mulheres que eu posso analisar e chegar na mulher ideal que Deus preparou para Jesus, simbolicamente a igreja. A primeira mulher que eu vejo no Apocalipse está lá em Apocalipse 2, verso 18 e 19. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Nessa carta Jesus está falando através do apóstolo João para uma igreja que tolera Jezabel. A primeira mulher do Apocalipse é Jezabel, e Jezabel é preocupante, porque em 1 Reis 16, 31, Acabe toma Jezabel de um homem chamado Etibal, e ele é rei dos Sidônios. Jezabel vem para o reino de Israel, e ele é o símbolo de uma mulher rixosa, é o símbolo de uma mulher cintilante, o símbolo de uma mulher ruim, uma mulher violenta, uma mulher briguenta, uma mulher chata, uma mulher terrível, uma mulher que estragou o reino de Israel para sempre, uma mulher que fez um profeta correr e chorar de medo e se esconder debaixo de um zimbro e dizer: Senhor, eu quero morrer. Pense numa mulher violenta, era essa. Jezabel era uma mulher terrível, e a gente vai ver que essa é a primeira mulher do Apocalipse. É um exemplo da mulher que
não é ideal, não é essa, não é a certa. E se você está sentindo aí um espírito de Jezabel, eu te repreendo em nome de Jesus. Se você está me ouvindo e tem tido sintomas de Jezabel, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não é Jezabel, você não é Jezabel, você pode dizer amém por isso. Primeiro, você não é Jezabel, porque Jezabel persegue profeta. Em 1 Reis 19, verso 2, diz que Jezabel perseguiu Elias. Jezabel persegue profeta. E essa mulher não é a mulher ideal. Se a igreja como mulher se comporta como Jezabel, a igreja persegue profeta, machuca profeta, bate em profeta, briga com profeta. E quando eu falo profeta, é profeta de Deus. Não é profeta de cozinha, não é profeta de fundo de quintal, é profeta de Deus. É homem sério, é homem que tem palavra de Deus no coração, palavra de Deus na ponta dos lábios e palavra de Deus na sua existência. Quando a igreja se comporta como Jezabel, a igreja persegue profeta. Mas imagine só, Jezabel, além de perseguir, sustenta falso profeta. Nós não somos Jezabel, a gente não sustenta falso profeta, nós não sustentamos gente com mentira no lábio, nós não apoiamos gente com palavra adocicada, nós não apoiamos gente com evangelho distorcido, nós não apoiamos gente com habilidades meramente humanas. Jezabel sustenta profeta, Jezabel persegue profeta, Jezabel persegue profeta de Deus e Jezabel sustenta profeta de Baal. Jezabel persegue homem sério e Jezabel sustenta profeta sem vergonha. Nós não somos Jezabel, aleluia! Jezabel persegue profeta de Deus, Jezabel sustenta falso profeta. Mas uma única coisa que também me dá um certo asco quanto a Jezabel, é que Jezabel é vaidosa. 1 Reis 21, 23 diz que na sua morte, no seu falecimento, a prova de sua vaidade foi demonstrada. Isaías capítulo 3 vai tratar das vaidades que invadiram Israel, e todas essas características são refletidas e se parecem com Jezabel. Jezabel é vaidosa, e essa vaidade não trata única e exclusivamente de usos e costumes. Nós já passamos dessa fase, a gente já evoluiu e já cresceu bastante. Eu estou falando da vaidade no espírito, eu estou falando da vaidade na sua personalidade, eu estou falando da vaidade do seu interior, eu estou falando da vaidade nos meus vícios e nos meus pecados de orgulho, eu estou falando da vaidade nos meus pecados de estimação, eu estou falando da vaidade na minha vida pessoal, eu estou falando da vaidade que só preza o eu e eu de novo. Jezabel é vaidosa, e a gente não pode, como igreja, se parecer com Jezabel. Nós não podemos parecer com esta mulher do Apocalipse. Mas aí eu posso evoluir e pregar um pouco sobre a segunda mulher do Apocalipse. No capítulo 12 e o verso 1, o texto diz: eis uma mulher vestida de sol. E essa mulher vestida de sol, de acordo com as interpretações mais didáticas, representa o povo de Israel. Israel é esta mulher vestida de sol. E nas suas características, Apocalipse de 4 a 19 é muito conectado com Israel. O desenho, o design, a fala, a maneira, a postura com que João escreve é para que Israel conheça as verdades reveladas do Filho de Deus. A adoração do capítulo 1 ajuda Israel a entender que ele é alto e elevado. As mensagens do capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, ajudam Israel a entender que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, ele é a estrela da manhã, ele é o anjo da igreja, e ele escreve ao anjo da igreja. Ajuda Israel a entender. Apocalipse capítulo 4 e 5 falam da adoração no céu, é para conectar Israel com a antiga visão que eles tinham do trono de Deus, dada por Isaías, dada por Ezequiel e dada por Jeremias. Os capítulos 7, 8 e 9 falam dos futuros e das emanações, das coisas vindouras que tratariam do próprio Israel, o anticristo vindo de Israel, a besta vindo de Israel, tudo que está conectado a eles por viés da sua etnia, da onde Deus vai permitir que surjam. Os capítulos 10, 11 e 12 vão tratar da ideia de Deus para Israel e dar a eles esta visão de quem eles são neste meandro, em todo este acontecimento apocalíptico. E no capítulo 12 especificamente há um retrato de Deus para eles, para que eles se olhem nesta mulher vestida de sol. Alguns sugeriram que ela é uma mulher vestida de escarlate.
Mas as suas características, no próprio texto do capítulo 12, vão dar para a gente o entendimento de que a mulher vestida de sol não é muito saudável de ser copiada. Sabe por quê? Porque como Israel fez isso, a mulher vestida de sol se esconde por um período de 1280 dias. São dias de anos. Então a gente vai entender anos escondidos. Israel se esconde, Israel se guarda. Deixa eu pregar uma coisa para você. Se Jesus não vem e diz para Israel, os seus cristãos, os seus judeus salvos agora, que agora fazem parte da igreja, e de pregar, eles não iam pregar, porque Israel tinha a lei de Deus em si desde o começo. Israel tem a Torá, tem os 613 preceitos, os 238 negativos, os 365 positivos, tem tudo isso anexado no seu coração. Israel ensina os filhos de pequeno, Israel memoriza a escritura, Israel tem a Torá na ponta da língua, mas Israel não é pregador. A mensagem do primeiro testamento é vinde. Israel chama, quem quer vem receber, quem quer vem receber, mas Jesus vem com a mensagem certa e diz para Israel que é ide e pregar, ide. Jesus ensina, e Israel é tão teimoso, tão acostumado com este vinde, porque demora um tempo. A perseguição de Atos capítulo 8 chega e Deus espalha os judeus cristãos para que eles vão na marra e preguem o evangelho. É uma característica desta Israel, desta mulher vestida de sol, se esconder. A gente não pode copiar isso, não. Nós não podemos ser essa mulher que se esconde. Você não foi chamado para se esconder. Você não é o crente 007 que vai para o serviço e ninguém sabe que você é crente. Você não é o crente 007 que vai para a faculdade, ninguém sabe que você é crente. Você não é o crente 007, o agente secreto de Deus. Não, você é revelado. Jesus te revelou. Você não pode se esconder. Aleluia neste dia. É por isso que nessa característica, a igreja não pode fazer parte desse conceito, como é a mulher vestida de sol. E nesse caso, esta mulher vestida de sol, o texto diz que ela não ajuda o Messias, porque de acordo com a narrativa de Apocalipse 12, leia quando chegar em casa, será um prazer você fazer isso. Ela abandona o Messias, e esta figura é revelada para a gente no que acontece quando o Messias vem. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. A mulher vestida de sol, do jeito que ela abandona aquele bebezinho, deixa ele guardado, a mulher vestida de sol representa Israel, que abandona o Messias. A gente não pode copiar essa ideia de abandonar o Messias. E por último, a mulher vestida de sol não crê no Messias, não crê no Cordeiro, não dá atenção às pregações do Cordeiro. As falas de Jesus vêm em carne entre os seus, ele anuncia o reino de Deus, ele expõe o reino de Deus e ele fala os milagres de Deus, mas ela não acredita, ela não dá crédito. A gente não pode ser essa mulher vestida de sol. Não dá para que eu e você nos comportemos como essa mulher que se esconde, que abandona e que rejeita acreditar no Messias. Mas deixa eu pregar como eu estou sentindo agora. Parece que eu estou na minha ilha de Barbuda. Eu estou pregando forte agora. Em nome de Jesus, me ajuda aí. Me ajuda. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo para você aqui. A mulher vestida de sol não é o seu exemplo de mulher. A mulher Jezabel não é o seu exemplo de mulher. Mas aí, em Apocalipse 22, verso 7, aparece um texto dizendo: o Espírito e a noiva dizem venha. O Espírito e a noiva dizem venha. O Espírito e a noiva dizem venha. Tem uma mulher que aparece no Apocalipse, que é um modelo de mulher para você, é um modelo de mulher para mim, é um modelo de mulher para a igreja. A igreja tem que se parecer com esta noiva. A igreja tem que se parecer com essa mulher do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem venha. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva somos eu e você. Nós somos parte da igreja. Assim como as mulheres não podem ficar chateadas, porque a Bíblia diz nós somos filhos de Deus. A Bíblia não vai dizer filhas de Deus, vai dizer filho de Deus. E não, mulheres, não fiquem chateadas. Vocês, varões, servos de Deus, não fiquem chateados quando a Bíblia te chama de noiva do Cordeiro, porque não é uma questão de gênero, mas é uma questão de posicionamento. Deus te posicionou assim, e você é filho de Deus, mas você também é noiva do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem vem. E quando eu olho esse texto,
Me impressiona dizer que o comportamento desta noiva do Cordeiro é diferenciado, é muito forte, é um comportamento diferenciado das demais mulheres que aparecem no Apocalipse. A gente precisa olhar essa mulher e prestar atenção nela. Preste atenção, o Espírito e a noiva dizem venha, quem ouve diga venha, e quem tem sede venha, receba de graça da água da vida. Esta narrativa faz alusão diretamente à postura desta noiva, à postura dessa igreja. E eu entendo pelo menos 3 coisas, e eu vou encerrar daqui a alguns instantes. O texto diz para mim e me sugere que esta noiva tem saudade do esposo. É impossível que esta noiva viva um relacionamento tão difícil como é o relacionamento à distância. Alguém aqui já esteve em um relacionamento à distância, mandando carta, recebendo carta, mandando e-mail, recebendo e-mail, mandando WhatsApp, recebendo WhatsApp? Você já esteve num relacionamento à distância? É difícil, não é fácil, mas preste atenção. A primeira coisa que eu vejo nessa noiva é que ela tem saudade do esposo, ela tem saudade dele, ela tem uma característica dita para a gente em Tito 2,13, é que nós aguardamos a bem-aventurada presença de Cristo. Este texto sugere que aguardar é com desejo, aguardar é com paixão, aguardar é com força, aguardar é com saudade. Não estou aguardando por obrigação, não estou aguardando por um mero compromisso, não estou aguardando só porque tem um anel no dedo, eu estou aguardando com amor, eu estou aguardando porque eu tenho saudade. Essa característica da igreja tem que aparecer na gente. Você tem que ter saudade do céu, você tem que ter saudade do noivo, você precisa ter saudade de Jesus Cristo. Oh, como é que eu faço para ter saudade dele? Você não tem saudade de quem você não conhece, você não tem saudade de quem você não conversa, você não tem saudade de quem você não tem intimidade. Meu Deus, me ajuda aqui essa noite. Quando você conhece Jesus, você tem saudade dele. Quando você tem saudade de Jesus, você conhece ele e você se aproxima dele, ele se aproxima de você e o relacionamento fica sensacional. A noiva tem saudade dele. Eu sugiro mais uma característica dessa noiva. A noiva, ela se arruma para ele. A noiva se prepara para ele. Eu não conheço uma mulher que vai encontrar o namorado, o marido ou o noivo e vai desarrumada, vai desajeitada. É impossível uma mulher encontrar o amor da sua vida e ela ir toda espivitada, toda com o cabelo desfeito, toda com a sua base incompleta, toda com o rímel fora de lugar, toda desajeitada, toda fora de controle. Não, ela se arruma, ela se prepara, ela passa horas e o varão fica até preocupado, né, porque demora um pouco, mas ela se arruma, ela se prepara, ela se adorna para encontrar o servo de Deus, para encontrar o varão que ela ama. A igreja se prepara, a igreja se arruma. A noiva do Cordeiro não é relaxada, a noiva do Cordeiro não anda de qualquer jeito, a noiva do Cordeiro se arruma, a noiva do Cordeiro se prepara. É por isso que Tito 3, versos de 1 a 7, vão nos dar características deste preparo. Não dá tempo de discorrer todas elas, mas uma delas é a bem-aventurada esperança. A igreja prepara-se na esperança, a igreja se arruma, a igreja se organiza, a igreja se dedica, a igreja espera pelo noivo e ela se arruma, ela se prepara para ele. Deus não nos chamou para um evangelho simplista, é simples, mas não simplista. Deus não te chamou para um evangelho caído ou falido, ele te chamou para um evangelho de excelência, e excelência requer preparo. Deus quer que, como noiva, a gente se prepare. Há uma característica na noiva do Cordeiro que eu preciso receber, você precisa receber. Eu preciso me preparar para encontrar com ele. Uma última característica que alegra o meu coração é que a noiva do Cordeiro só fala do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Você já viu a namorada, a noiva de alguém falar, a noiva de José falar de João? Você já viu isso aí? Você já viu a noiva de Pedro falar de Paulo? Você já viu a noiva de Antônio falar de Silas? Você já viu a noiva de Jeremias falar de outro? Está repreendido em nome de Jesus. Você já viu uma noiva falar de outra pessoa? Não é possível, não pode. Ela só fala do noivo, ela só fala do esposo, ela só fala do preparado. Deus te chamou para falar de Jesus, Deus te chamou para falar de Jesus. Deus não te chamou para conversações alheias, Deus te chamou para falar
de Jesus. Deus chamou você para falar de Jesus. Você está indo trabalhar, é Jesus. Você está indo para a escola, é Jesus. Está voltando da faculdade, é Jesus. Chegou na roda dos amigos, é Jesus. Mas que cara chato, ele só fala de Jesus. Olha, pergunta para ele o que é que Jesus fez na vida dele. Você vai entender por que ele só fala de Jesus. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus levantou, Jesus batizou, Jesus renovou, Jesus transformou, Jesus limpou, Jesus purificou, Jesus quebrantou, Jesus arrumou. Jesus, 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 Jesus. A noiva só fala do noivo. Aleluia, aleluia, aleluia. A noiva só fala do noivo. É por isso que Jesus falou para a noiva a seguinte palavra: ide. Enquanto vocês vão, preguem o evangelho para toda criatura. Expliquem o evangelho para eles. Narra para eles o fato da minha vinda. E avisa para eles que eu salvo, que eu batizo, que eu curo e que eu vou voltar um dia. E a noiva só tem essa mensagem. A noiva só diz que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus vai voltar um dia. A noiva tem essa mensagem e a noiva só fala do noivo. Deixa eu finalizar o que eu estou dizendo para você aqui agora, em nome de Jesus. Existem pelo menos 10 evidências atuais da vinda e do retorno de Jesus Cristo. Existem evidências naturais, existem evidências cataclísmicas, existem evidências sistêmicas, existem evidências governamentais, existem evidências no jeito com que o mundo é gerido, existem evidências de toda a natureza, avisando que nós culminamos para um fim determinado. E se você é crente em Jesus, está aqui na Assembleia de Deus, o Vila Nova, é considerado e crê que é a noiva do Cordeiro. Você crê que esse fim não é um fim por si só, mas é a volta de Cristo, é o retorno do Messias, é o símbolo de que nós como noiva seremos arrebatados. Então deixa eu dizer a você, se prepara e se comporte como noiva do Cordeiro. Se comporte como alguém que está esperando o noivo chegar. Se comporte como alguém que está esperando o soar da trombeta, e quando ela soar, de acordo com Tessalonicenses 1, o verso, capítulo 4, verso 16 em diante, o texto diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e nós os vivos seremos, oh aleluia, e nós os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, oh aleluia. Confortai-vos uns aos outros com essa palavra. Aí Paulo diz para mim em 1 Coríntios capítulo 15 verso 51 em diante, ele diz: eis vos digo um grande mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no soar da trombeta, na voz de Deus. É necessário então que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa dessas coisas, sejam firmes e constantes. Sejam firmes e constantes. Sejam firmes e constantes. Aleluia, Jesus Cristo, nesse dia. Eu não estou pregando para Jezabel. Eu não estou pregando para a mulher vestida de sol. Eu estou pregando para a noiva do Cordeiro. Ah, não pode melhorar isso aí, pode melhorar, meu Deus do céu, fica em pé comigo. Eu não estou pregando para Jezabel, eu não estou pregando para a mulher de sol, eu estou pregando para a noiva do Cordeiro. Aleluia, nesse dia, porque você é noiva de Cristo, e você está se preparando para encontrar com Ele nos ares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como noiva, é necessário que nós adotemos as seguintes posturas. Nós necessitamos, nós precisamos nos comportar como uma noiva que tem saudade do esposo. A noiva que se prepara para o esposo. A noiva que só fala do esposo. Por um instante agora, confronte-se consigo mesmo e perceba em você, fale o mesmo em mim.
quais são as negatividades em meu comportamento no que diz respeito a ser noiva de Cristo. Quais são as negatividades em meu comportamento que revelam que eu preciso melhorar isso, preciso arrumar isso, preciso transformar isso na minha vida. Deus vai te ajudar aqui essa noite. Você não é Jezabel. Não e não. Você não é a mulher vestida de sol, o símbolo diz, você não é Israel. Nós não somos Israel, nós somos igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva que Ele mesmo prepara no poder do seu Espírito Santo. Ele só prepara porque Ele vem. Agora preste atenção. Ele não vem para levar você para um tempo de aposentadoria. O conceito de aposentadoria na fé é errôneo para a gente. Irmão, chegar no céu, vou sentar numa rede, pegar uma botija d'água, um pedaço de rapadura e cantar eu quero, trabalhar para meu Senhor. Isso não é o céu não. Não, no céu não tem aposentadoria. Timóteo 2,9 diz, se sofremos com Ele reinaremos. Reino dá trabalho, reino é correria, reino é movimento, reino é atividade. O céu não é mórbido. Nós deixaremos a morbidez dessa carne para estar em atividade plena na presença dEle. É por isso que a gente é noiva, é por isso que a gente se prepara. Quero que você ore comigo aqui agora em nome de Jesus. Nós vamos apresentar a Deus essas situações em nós que mancham os vestidos da noiva, que denigrem a reputação da noiva, que abalam as características pessoais da noiva, interpessoais também. Nós vamos apresentar a Deus as situações que mexem com o psicológico dessa noiva. Nós vamos apresentar a Deus os momentos e as faltas que deixam a noiva em posições inadequadas, em circunstâncias inadequadas. Ela não podia estar ali, mas acaba acontecendo. Mas nós vamos pedir que Deus ajude essa noiva a se consertar agora. E eu falo dela em ponto coletivo e individual. A igreja por um todo, e a igreja eu e você, pessoalmente falando. Nós vamos clamar a Deus agora. Onde você está, ore a Deus comigo em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem piedade de nós, ó Deus. Que ao ouvir a Tua palavra hoje, que fala o nosso coração, nós somos chocados por ela, a entender o nosso papel entre as mulheres do Apocalipse. E entre elas está lá uma mulher chamada Jezabel, ruim de serviço, ruim, espiritosa, maligna, perseguidora de profeta, malvada, rejeitadora de palavra, vaidosa por natureza. Deus, nós não queremos essas características em nós. Nós oramos por piedade, por misericórdia. Nós clamamos o Teu perdão em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor limpe da gente com qualquer característica negativa e maligna. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Senhor, nós oramos porque nós entendemos que a outra mulher seria Israel, e a gente não é Israel não. Nós não temos toda aquela indumentária, nós não temos toda aquela pompa, nós não temos aquele chamado, aquele oráculo do fim dos tempos, nós não temos a lei, não temos os profetas, não é da gente os escritos, os salmos, o culto, a arca, não é da nós, não somos Israel, e a gente não quer se comportar como eles, abandonando o Messias, deixando de crer no Messias, se escondendo da fé e da verdade. Nós não podemos nos comportar assim, Deus. Mas a gente conheceu essa outra mulher do Apocalipse e a gente se apaixonou por ela, porque ela é a esposa do Cordeiro, ela é a noiva de Cristo, ela se prepara para Ele, ela se adorna para Ele, ela só fala dEle, ela canta para Ele, ela entrega louvores a Ele, ela regozija na presença dEle, ela fala no nome dEle, ela serve a Ele, ela prega o que Ele pregou, ela anda como Ele andou,
orou, ela diz o que ele disse: Senhor, nos ajuda a ser a noiva do Cordeiro, nos ajuda a ser a noiva do Cordeiro, nos ajuda a ser a noiva do Cordeiro, nos prepara, nos adorna, nos limpa, nos ajuda, nos orienta, nos constrange à tua presença, nos convida aos teus mistérios, nos revela os teus segredos. Fala conosco de dia, fala conosco pela noite. Nós somos a tua noiva, nós somos a tua noiva, nós somos a tua noiva. Nós somos a tua noiva, Jesus. Nós somos a tua noiva. Cada crente aqui, e os que nos ouvem pela internet também, ajuda a gente, Jesus. Ajuda a gente a ser a tua noiva. Nos ajuda a ser a tua noiva. Nos ajuda a ser a tua noiva.